Olá, eu sou o pastor Edson e quero trazer uma palavra de Deus para você. Eu falo muito sobre os dons e isso é importante para todos nós porque nós precisamos dessa ferramenta que é imprescindível para fazermos a obra de Deus. Porque sem esta ferramenta seria muito difícil, porque nós iríamos ou teríamos que agir na carne, na força do braço, da razão, na intelectualidade. Mas graças a Deus que Deus nos deu os dons espirituais para que nós pudéssemos fluir através deles. Então Ele nos deu os dons espirituais e isso é bom, isso é importante para todos nós. E o dom que eu sempre falo que é a chave mestra é a oração em línguas. Quando você conhece a chave mestra que é a oração em línguas, você vai começar a destravar o universo dos outros dons e eles começam a se tornar muito simples para você. Mas primeiro eu preciso conhecer a oração em línguas. Primeiro eu preciso falar em línguas. Eu preciso receber o dom do alto. Se você ainda não recebeu o dom do Espírito Santo, que é o dom de falar em outras línguas, eu quero que você receba enquanto você está ouvindo e assistindo esse vídeo. Mas antes eu gostaria que você curtisse esse vídeo, que você se inscrevesse, que você compartilhasse, que você nos ajudasse fazendo com que as nossas publicações chegassem mais longe, pudessem chegar a outras pessoas. Eu quero convidar você, então, curta esse vídeo agora mesmo. Curta, dê o seu like, mas participe conosco, tá bom? E uma outra coisa que eu quero convidar você é que você possa vir, se você quiser aprender mais dos dons, numa sala de Zoom, nós nos encontramos numa sala do Zoom Cloud e trazemos as pessoas todas que estão ali no nosso grupo do Telegram. Se você quiser participar desse grupo do Telegram, então nós adicionaremos você. Você me manda seu nome, seu sobrenome e a cidade que você mora. Eu vou estar adicionando você ali no grupo do Telegram para você participar conosco. Qual é o texto que eu quero trazer hoje? Qual é o texto que eu quero trabalhar junto com você neste momento, nesta hora que traz um nó na cabeça de muitas pessoas? É o de 1 Coríntios, capítulo 14. Eu gosto muito de São João capítulo 14, quando ele manda lá no versículo 26, o Consolador, o Auxiliador, o Espírito que o Pai enviaria no seu nome, o Consolador que nos ajudaria, que nos ensinaria todas as coisas, que nos faria lembrar de tudo. Então eu gosto muito dessa passagem porque o Espírito Santo que é o nosso professor, o Espírito Santo é o meu professor, é o seu professor. Então, por mais que você aprenda na aula de teologia, com o teu pastor, com o bispo, com o apóstolo, com o diácono, com qualquer pessoa, o melhor professor será o Espírito Santo. O Espírito Santo é o melhor professor. Mas Paulo, para facilitar, para trazer uma didática melhor para cada um de nós, ele escreveu 1 Coríntios 12, falando sobre os dons, especialmente o versículo 8, 9 e 10 de 1 Coríntios 12, alertando para que os irmãos não se tornassem ignorantes com relação aos dons, escrevendo o versículo 1. E no versículo 7 ele diz que os dons surtiriam um fim proveitoso. Na medida que alguém pudesse usar um dom, ele teria que ter o entendimento daquele dom e saber que aquele dom ele fosse usado, então ele teria que ter um fim proveitoso, uma finalidade. E a palavra que eu quero trazer aqui está registrada em 1 Coríntios 14, versículo 2. A palavra de Deus diz no versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque Paulo estava ministrando dentro de uma igreja. Ele estava falando dentro, o contexto daquele momento na igreja dos Coríntios é que ele estava ministrando dentro de uma igreja. E ele veio trazer ordem ao culto, ele veio disciplinar aquela reunião de culto, pois os irmãos estavam todos falando em línguas e ninguém entendia ninguém dentro daquele lugar. E ele começa dizendo, então, procurai com zelo os dons, procurai com zelo, ou seja, procurai com cuidado, procurai escolher aquele dom que melhor performance vai trazer para a igreja, melhor proveito vai trazer para aquele que usa, para aquele que se identifica, você se identifica com aquele dom. E ele está dizendo aqui, o versículo 2, porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende,
e em espírito fala mistérios. O que eu entendo desse texto aqui, que Paulo estava ministrando, que as línguas não eram línguas do glossário, do vernáculo das pessoas, não eram as línguas de idiomas estrangeiros. Ele estava falando aqui que o dom de línguas, que o dom do Espírito Santo reproduzia uma linguagem que não eram as línguas do glossário normal, do idioma estrangeiro, de pessoas que pudessem interpretar, simplesmente interpretar. Eram línguas estranhas realmente, eram línguas que o homem não entendia. Por isso ele disse, o que fala em língua desconhecida, a melhor interpretação, em línguas estranhas, não fala aos homens. Então, quando você fala em línguas, você não está falando aos homens, visto que ninguém entende, ele está explicando. A língua estranha, que é o dom do Espírito Santo, não pode ser entendida ao bel prazer das pessoas, dos homens, porque ninguém entende. A Bíblia fala aqui que ninguém entende, e esse não entende significa não sabe interpretar, não sabe discernir, ou não são discernidas da forma humana, visto que ninguém entende, porque em espírito fala mistérios. Está dizendo que fala mistérios. Se falam mistérios, mistérios são coisas ocultas, são coisas escondidas, são coisas que ainda não podem ser interpretadas. Então ele está trazendo à luz, ele está trazendo à tona esse versículo 2, o que fala em língua estranha não fala aos homens. Então cai aquele mito, aquele paradigma de que as línguas são somente as línguas estrangeiras, as línguas estranhas são línguas estrangeiras. Não, nada disso. Paulo aqui está dizendo que esse dom, que é o dom do Espírito Santo, que é o dom de falar em outras línguas, é um dom que os homens não entendem, que não podem ser interpretadas literalmente. Então ele está dizendo, os homens aqui não entendem, porque em espírito você fala os mistérios. Ou seja, o espírito aqui está em letra minúscula. Então, o teu espírito absorve as línguas do Espírito Santo e você fala em línguas. Nós falamos. Nós não incorporamos o Espírito Santo para falar. Nós não incorporamos o dom espiritual. Nós somos instrumentos de Deus para sermos usados nos dons, seja no dom de orar em línguas, ou na palavra do conhecimento, na palavra da sabedoria, ou na profecia. Nós apenas somos instrumentos de Deus. Nós somos depositários, nós somos fiéis depositários do dom espiritual, e nós então expressamos aquele dom na medida da necessidade e da utilidade que aquele dom, e também do proveito, que é o fim proveitoso que aquele dom vai surtir no caso concreto. Mas nós estamos falando aqui de 1 Coríntios capítulo 14 e agora o versículo 2. Falamos que as línguas não são línguas que são passíveis de serem interpretadas pelos homens, porque elas são mistérios e estes homens não entendem. Esta é a didática que Paulo trouxe aos coríntios, que o dom do Espírito Santo não era semelhante às línguas faladas pelos homens. Guarde isso. Então, o dom são mistérios de Deus. O dom do Espírito Santo são línguas desconhecidas dos homens, que você pode falar, porque ela tem uma finalidade. E a finalidade vai estar no versículo 4. Mas vamos ao versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Ou seja, a palavra que nós pregamos, a palavra que é ministrada na igreja, ela produz estes 3 itens. Ela traz edificação, ela traz exortação e ela traz consolação. Então o que Paulo estava dizendo é que quem profetiza numa igreja ou quem prega na igreja faz melhor proveito do que aquele que ora em língua desconhecida, porque visto que ninguém entende, ele não está falando aos homens como o versículo anterior. É esse entendimento que nós temos que ter. E o versículo 4, o que ele diz? O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. O que ele está falando? Quando eu oro em línguas estranhas,
eu edifico o meu espírito, eu edifico a mim mesmo. Mas se eu profetizo, eu edifico a igreja, os irmãos da igreja de modo geral. Ou seja, ele está dizendo que quem profetiza está ministrando a cada pessoa dentro da igreja e elas estão podendo ouvir e entender no seu idioma local aquela mensagem profética ou mesmo ministração da palavra. Mas se eu oro em línguas, eu edifico a mim mesmo. Assim está o texto. Vamos seguindo para o versículo 5 de 1 Coríntios 14. Eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. O que ele está dizendo nesse verso? Ele está dizendo que o que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, porque é no sentido de que aquele que está falando na língua que o povo está entendendo, ele tem a primazia de falar na igreja, uma vez que ele está falando num idioma que a plateia está entendendo. Não significa que ele é maior porque o dom de profecia é melhor do que o dom de orar em línguas, ou ele é melhor que o dom da palavra do conhecimento, ou o dom de curar, ou os dons de milagres. Não, a profecia aqui significa que aquele que vai usar da profecia tem a proeminência, ele tem a primazia na igreja, ele tem o privilégio de falar primeiro na igreja, porque é o idioma que todos entendem. Então esta pessoa, ela tinha a preferência na igreja lá em Coríntios. Paulo estava recomendando isso. Se entre duas pessoas, por exemplo, um que fala em línguas e um que prega a palavra ou que profetiza, deve ser colocado em primeiro lugar, porque ele vai falar um idioma que todas as pessoas entendem. É isso, não é que ele é maior, quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Significa que ele vai ter a prioridade de falar na igreja, visto que aquilo que ele fala é passível de ser entendido por todas as pessoas da plateia. Simplesmente isso. Vamos ao verso 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio de revelação, ou ciência, ou profecia, ou da doutrina? Ali ele já está explicando tudo que eu havia explicado para você. Que proveito teria se eu estivesse aqui falando para vocês só em línguas estranhas? Que proveito eu teria para vocês? Então, a menos que eu revelasse aquilo que eu estivesse falando em línguas, ou eu tivesse uma visão, ou eu tivesse uma revelação, ou tivesse alguma teofania diferente que pudesse manifestar na linguagem que fosse entendida pelas pessoas. Então ele dá essa explicação no versículo 6. Que proveito teria se eu viesse a vocês só falando em línguas? Então o verso 7, vamos lá. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formassem som distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? O que ele está dizendo? Se não houver uma harmonia, se não houver um entendimento numa canção que se está tocando, como eu vou discernir o que se está tocando? Por exemplo, no YouTube deve ter um programa que eles detectam se a música é plágio, se a música tem direitos autorais. Como é que eles conseguem distinguir? Alguns instrumentos produzem sons que refletem a realidade daquela música. Assim como os instrumentos, se estes instrumentos não forem harmoniosos, não representarem um tipo de música, vai ser apenas uma barulheira. Ele está fazendo um paralelo com a oração em línguas e com a profecia. Então, na medida em que você ora em línguas, você está edificando a si próprio. Mas se você estiver pregando ou profetizando, você vai edificar a igreja de modo geral. É isso que ele está colocando aqui para nós, para que nós nos tornemos esclarecidos da verdade e dessa distinção que há entre a palavra de Deus e a oração em línguas. Vamos ao versículo 8. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Ou seja, no exército, por exemplo, tem um tipo de música que é tocado com o trompete, né? Eles tocam aquele trompete, tem que ter uma harmonia. Vamos ao versículo 9. Assim também vós,
Se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. O que ele estava falando? Que se todo mundo na igreja começasse a falar em línguas, não teria pregação, não teria palavra no culto. Seria um desastre para aquele culto, porque poucas pessoas estariam sendo edificadas, a menos que fosse uma reunião nos dias de hoje, que seria chamada de uma vigília, que um momento só de oração em línguas, de liberdade para treinamento nas línguas, etc. Então você pode se edificar, você pode progredir naquele dom. Vamos lá, continuando então. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Ele está falando que as vozes do mundo e as línguas estrangeiras, todas elas têm uma significação. Isso que diz o versículo 10 e o versículo 11. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que se eu não entender aquela linguagem, de nada vai me aproveitar aquele tipo de linguagem. Se você estiver falando em línguas para mim, só em línguas, e eu não tiver entendimento daquela língua, não vai ter nenhum sentido, não vai ter nenhum proveito para mim. Verso 12. Assim também vós, como desejais os dons espirituais, procurai abundar neles. Outra tradução diz, procurai progredir neles, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Ele quer que você progrida no dom, que você tenha o entendimento, tenha a sabedoria, que você conheça, que você receba o poder de Deus e que possa fluir e transitar nos demais dons, para que você seja fluente no dom de orar em línguas, entre para um nível de variedade de línguas e comece a receber, a fluir nos mistérios de Deus, e estes mistérios possam ser revelados na medida do teu entrosamento e na tua progressão no dom. Por isso que ele diz, se desejais os dons espirituais, procurai abundar neles ou progredir neles. Esta Bíblia aqui é a Bíblia fiel. Então, ela está dizendo aqui, abundar neles, ou seja, é no sentido de eu progredir, de eu entrar mais fundo, de eu praticar mais, de eu conhecer mais Deus, de eu fluir mais nos dons. Agora vamos ao 13. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Esse versículo casa corretamente com o versículo 4 desse capítulo, que quando eu oro no Espírito Santo, eu edifico a mim mesmo. E ele está falando aqui no 14, porque se eu orar em língua desconhecida ou língua estranha, o meu espírito ora bem, ou o meu espírito ora de fato, mas a minha mente, ele diz aqui, fica infrutífera. Fica infrutífera por quê? Fica infrutífera porque ela pode estar pensando numa outra coisa enquanto estiver orando em línguas. De repente você está pensando no supermercado, o que tu vai trazer, o que tu vai comprar. Eu preciso comprar aquele leite sem lactose. Ou enquanto você está orando em línguas, a vontade de comer um x-salada, uma pizza de calabresa, de 4 queijos. E você está orando, te deu aquela fome, você pensa. De repente você até olha para o relógio orando em línguas. Ora, querer que choro coma na bacalama. Então a tua mente ficou infrutífera? Não, ela ficou ociosa, podendo pensar numa outra coisa, e com isso você otimiza aquele tempo orando no Espírito Santo, orando em línguas. Então esse versículo 14 diz assim, porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora de fato, ora bem, e a minha mente fica desocupada para fazer uma outra coisa, como ler a palavra, como escutar uma música, ou escutar uma pregação, ou assistir uma pregação, enquanto eu estou orando em línguas. Então agora mesmo, se você estiver assistindo este vídeo, você pode estar orando no Espírito Santo. Você vai otimizar esse tempo, aproveitar que a tua mente se ocupa ouvindo a pregação, aprendendo mais. Ao mesmo tempo, você edifica teu espírito orando em línguas. Experimente fazer isso agora. Enquanto você está ouvindo, você está orando no Espírito Santo. É o que ele está nos ensinando e expresso no capítulo 14, versículo 14. Que se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem, mas a minha mente fica
desocupada para ser usada com uma outra coisa. Não descarta-se também o tempo que você dá com prioridade, com exclusividade ao Espírito Santo, orando no quarto. Mateus 6,6. Você tem o dever, nós temos o dever de ir para o quarto e dar a Deus um tempo de exclusividade, de qualidade, orando no Espírito Santo. Orando, meditando, adorando no quarto. É um tempo que você puxa a tua mente, você confina os teus pensamentos, fecha as portas das tuas distrações e ali você fala com Deus, se relaciona com o Espírito Santo com um tempo de qualidade. Isso não se descarta. Mas agora, se eu quero otimizar o tempo, orando no Espírito Santo, aproveitando o tempo que eu estou dirigindo o carro, que eu estou andando na rua, que eu vou no supermercado, que eu vou fazer qualquer outra coisa, assistir um vídeo, ler um livro, qualquer coisa, eu posso estar orando em línguas e que eu vou ter um melhor aproveitamento da minha mente e também da edificação do meu espírito. Esse é o texto, versículo 15. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui ele explica tudo. Eu posso fazer as duas coisas, porque ele pergunta e responde. O que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. O que ele está dizendo? Eu vou orar com o meu espírito, mas também eu vou orar com o entendimento. Então, tanto você pode orar em português, como pode orar em línguas. Como pode orar em línguas, otimizando a sua mente, pensando numa outra coisa, que isso não vai te atrapalhar. Não vai te atrapalhar mesmo. Mesmo que você não saiba o que está orando, nesse tempo Deus vai estar trabalhando dentro de você, dentro do seu espírito, trazendo verdades importantes para você. Versículo 16. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá o que ocupa o lugar do indulto? O amém sobre a tua ação de graças, visto que não sabes o que dizes? Ele continua explicando. Paulo continua explicando e dizendo que não tem proveito nenhum você estar orando em línguas diante de uma pessoa que não tem nenhum entendimento sobre aquilo que você está falando. É sem proveito, é um desprestígio para aquele que está ouvindo você se você estiver orando em línguas quando ele não entende nada. Versículo 17. Porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. O que ele está dizendo? Você ora em línguas, você faz muito bem. Você está se correspondendo, se comunicando, se relacionando com o Espírito Santo. Mas o outro que está te ouvindo não está recebendo nada, ele diz. Se você orar em línguas, para a pessoa, aqui no versículo 17, Paulo está dizendo que o outro não está recebendo coisa alguma. Preste atenção nessa palavra, porque realmente tu dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. Graças a Deus que eu falo mais em línguas que todos vocês. Agora versículo 19. Todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. O que ele está dizendo? Que melhor é ele falar 5 palavras na igreja que você entenda, do que ficar blá 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 em línguas desconhecidas que ninguém entende. Então ele está dizendo, pare com essa barulheira, preguem em português, preguem em inglês, preguem numa língua que o indulto, que as pessoas possam entender. É isso que está querendo falar o versículo 19. Eu prefiro falar 5 palavras numa língua que todo mundo entenda, que 10.000 palavras que ninguém entende. Essa é a versão do apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 19. O versículo 20 agora. Não sejais meninos no entendimento. Por quê? Não sejam ingênuos. Tenham inteligência espiritual. Não façam meninices na igreja.
Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. Aquilo que ele falou lá em 1 Coríntios 12, versículo 1. Irmãos, acerca dos dons, eu não quero que sejais ignorantes. Ele estava repetindo, com outras palavras, aquilo que ele disse 2 capítulos atrás, lá no capítulo 12, versículo 1. Irmãos, acerca dos dons, eu não quero que sejais ignorantes. E aqui ele está dizendo, eu não quero que sejais meninos. Eu quero que vocês sejam inteligentes, não sejam neófitos. Tenham entendimento com relação ao dom. Versículo 20. Está escrito na lei, por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. Está lá em Isaías 26 e 11, né? 22 agora. De sorte que as línguas não são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aquilo que Paulo fala, né? Que as línguas são um sinal para o incrédulo e não para os fiéis. O sinal para os fiéis é a profecia, é a palavra que pudesse ser entendida. Vamos lá, o 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Se, pois, toda a igreja congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrar um indouto ou infiel, uma pessoa que não tem conhecimento, que não tem entendimento daquelas línguas, não dirão porventura que estáis loucos? Paulo está ministrando isso para que a gente entenda, para que a gente faça a separação entre o que pode e o que não pode, o que dá para ser entendido, o que não dá para ser entendido. Mas se todos profetizarem, versículo 24, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido e de todos é julgado. Ou seja, se falar na língua que todos entendem, todo mundo vai ter correção. 25. Portanto, os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus publicamente, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Vamos até este versículo. Então, queridos, nós trouxemos um pouquinho sobre 1 Coríntios 14, do versículo 1 até o 25. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação? Faça-se tudo para edificação. Ou faça-se tudo com ordem, né? Faça-se tudo ao seu tempo. O 27. Se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por 2, ou quanto muito 3, ou por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Ou seja, está dizendo, se não houver quem interprete, ore baixinho na igreja. Ore baixinho, não atrapalhe o culto. Não atrapalhe o culto, é isso que Paulo estava dizendo. Não atrapalhe o culto. Ore consigo mesmo e com Deus, versículo 28. E se houver profetas, ele diz aqui, ó, falem 2 ou 3 profetas e os outros o julguem. Amém, queridos? Já basta hoje. Era só para trazer uma distinção sobre a oração em línguas e sobre a profecia. Então, a oração em línguas você pode orar porque ela é para sua própria edificação, enquanto que a pregação ou profecia de 1 Coríntios 14, então ela é uma forma de expressão onde todas as pessoas poderão entender o que é falado dentro da igreja, enquanto que as línguas propriamente ditas como o dom do Espírito Santo são línguas que podem ser passíveis de interpretação desde que haja uma manifestação do outro dom, que é o dom da interpretação das línguas. Senão, ela continua sendo um mistério, conforme está escrito em 1 Coríntios 14, versículo 2. Ela vai continuar sendo um mistério, as pessoas não vão poder entender aquela linguagem e por isso não podemos ministrar através da oração em línguas, mas eu posso me autoministrar orando no Espírito Santo para minha própria edificação, conforme diz ou expressa o versículo 4.
Então, ore muito em línguas, porque quem ora na língua estranha vai edificar a si mesmo, vai trazer os mistérios de Deus para dentro dessa pessoa. Então, eu estou falando sobre essa mistificação que muitos fazem com relação a 1 Coríntios 14, dizendo que as línguas não são para o nosso tempo. Sim, elas são, é o dom do Espírito Santo. Foi o que manifestou lá em Atos no capítulo 2, onde muitas pessoas foram cheias do Espírito Santo, foram cheias, elas foram carregadas do poder de Deus. Tanto que num só dia, quase 3.000 almas se converteram ao Senhor pela pregação do apóstolo Pedro. Então continue orando muito em línguas, continue orando no Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você.